Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Estamos aqui no Café com Doutora Vívia, essa live já tradicional que ocorre aqui no canal do YouTube, no canal do Instagram, às terças-feiras. E hoje, gente, é um lançamento de um projeto especial meu, que eu já queria lançar há algum tempo, que chama PPP, Protocolos para Pacientes. Vai ser um projeto incrível, né? E eu vou começar com uma videoaula sobre os protocolos mais modernos de tratamento do câncer de mama triplo negativo inicial, não metastático, tá? E vai ser uma videoaula mesmo para vocês. Quem quiser acompanhar a videoaula, que estiver no Instagram, venha aqui para o YouTube, mas vai ser realmente incrível, porque eu vou colocar os principais protocolos de tratamento em 2024 para o câncer de mama triplo negativo inicial, né? E esse programa, esse quadro aqui do nosso canal, chama-se PPP, Protocolos para Pacientes. Vou utilizar uma linguagem fácil para vocês entenderem e vou utilizar slides. Quem estiver me acompanhando aqui pelo YouTube, né? Quem quiser ver essa aula, os slides, quem quiser já ir migrando para o YouTube, vai conseguir visualizar esses slides aqui e depois eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Boa noite, pessoal que está chegando aqui. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Estão vendo bem os slides? O slide está parecendo grande para vocês, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver se o slide passa aqui, tá perfeito. Então, gente, lançamento hoje aqui no canal desse quadro incrível que estou idealizando há alguns meses, que é o PPP, Protocolos para Pacientes. Vai ser uma aula incrível. Então, hoje a gente vai falar de câncer de mama triplo negativo inicial. O câncer de mama triplo negativo que não é metastático, tá bom? Então, primeiro, vamos tentar definir o que é um câncer de mama triplo negativo. Do inglês, né, também a gente tem essa sigla que é muito comum achar informações, né, que é o TNBC, que é o Triple Negative Breast Cancer, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. É um câncer invasivo que não expressa receptores de estrogênio, receptores de progesterona e HER2 na imunohistoquímica. Essa é uma definição de câncer de mama triplo negativo. Ou ele pode ter expressão baixa de receptores de estrogênio até 10%. E também um triplo negativo pode ter um HER2 score 0, ou ele pode ter um HER2 score mais um com FISH negativo, né? Nesse caso a gente nem precisa de ficha, que saiu errado no slide, ou um HER2 score mais 2 com FISH negativo. Em geral, o KI67, que é algo que vocês vão encontrar na imunohistoquímica de vocês, ele é maior que 20%, e esse índice, né, que na maioria das vezes nos triplo negativos é maior que 20%, indica a proliferação celular, ou seja, o quão rápido esse tumor cresce. Esses dados aqui, onde é que vocês vão encontrar isso? Na imunohistoquímica de vocês. Por quê? Sempre um diagnóstico de um câncer de mama triplo negativo vai fazer a biópsia, aí vem a primeira parte do resultado, que é um anátomo patológico. E aí vem a segunda parte, que é o imunohistoquímico. E é na imunohistoquímica que vocês vão identificar isso aqui que está escrito no slide para vocês, né? Vocês então verifiquem na imunohistoquímica de vocês, receptor de estrogênio, receptor de progesterona, HER2 e KI67. E aqui eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem como que a gente classifica um câncer de mama triplo negativo. E isso é fundamental, né, para a gente escolher o tratamento adequado, porque cada subtipo de câncer de mama
tem um tratamento adequado. Nem todos os cânceres são iguais e atualmente, né, a gente trata de acordo com o subtipo. Então, o tratamento não é igual para todo mundo. Por isso que um câncer de mama triplo negativo, e aliás, qualquer tipo de câncer de mama hoje em 2024, a gente não pode, né, iniciar um tratamento sem saber da imunistoquímica. Então, na parte 2, vamos ver alguns exemplos e para isso pegue a sua imunistoquímica. Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ó, a gente tem aqui um exame imunistoquímico. Receptor de estrogênio 0, receptor de progesterona 0, HER2 ou CRBP2 negativo, score 0, KI67 de 30%. Conclusão, que subtipo que é esse? É um triplo negativo, ok? Mais um exemplo. Que eu tenho outro exemplo, ó, receptor de estrogênio 5%, receptor de progesterona 0, o HER2 ele é mais um de 3 cruzes, considerado negativo, e o KI67 de 30%. Qual que é a conclusão disso? E muitas pessoas têm dúvidas exatamente, né, quando aparecem receptores com baixa expressão, ou o HER2 é um HER2 low. Então, o imunofenótipo, na classificação desse tumor nessa imunistoquímica, é um luminal B com baixa expressão de receptor de estrogênio e com baixa expressão de HER2, chamado HER2 low. Deve ser tratado como triplo negativo, porque todo câncer que tem receptor de estrogênio até 10%, ele tem um comportamento biológico de triplo negativo. Então, deve ser tratado como um câncer de mama triplo negativo. E uma pergunta interessante, vocês já se perguntaram por que esse subtipo se chama triplo negativo? Porque a gente avalia 3 coisas e as 3 coisas que a gente avalia são negativas. A gente avalia receptor de estrogênio, que é negativo, né, ou menor que 10%, que tem um comportamento biológico também semelhante. A gente avalia receptor de progesterona, que é negativo, e a gente avalia o HER2, que é negativo. Por isso que ele ganha esse nome de triplo negativo. Vamos dar um outro exemplo aqui, né? Esse terceiro exemplo, a gente tem aqui receptor de estrogênio 10%, baixo expressor também, receptor de progesterona 2%, aqui a gente tem o HER2 de 2 cruzes, mas aí foi feito um segundo exame, que é o FISH, e esse FISH veio negativo, então o HER2 é negativo, o KI67 30%. Aqui a conclusão, o imunofenótipo também é um luminal B, com baixa expressão de receptor de estrogênio, de HER2, também considerado HER2 low, deve ser tratado como HER2 negativo, né? E deve ser tratado, então, como triplo negativo, ok? Então, é isso. Aqui tem uma pergunta da Ana Paula relacionada a isso. Doutor, eu tenho HER2 mais 3 positivo. Quando o HER2 é mais 3 positivo, ele é positivo, não há dúvida. Quando o HER2 ele é uma cruz, ele é HER2 low, negativo. Quando o HER2 é mais 2, como esse caso do exemplo aqui que eu trouxe, ele é inconclusivo. Então, eu preciso de um segundo exame, chamado de FISH, para entender, para me certificar se é positivo ou se é negativo. Mas um HER2 mais 3, ele é positivo. Seguindo aqui, qual a importância da imunistoquímica no tratamento do câncer de mama? É muito importante. Não é recomendado iniciar o tratamento do câncer para o câncer de mama sem o resultado da imunistoquímica. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa aula aqui que eu estou dando, né? É uma aula valiosa, gratuita, né? E que pode ajudar muitas pessoas pelo Brasil e pelo mundo, né? No lançamento desse programa Protocolos para Pacientes. E, gente, esse é o nosso primeiro assunto, câncer de mama triplo negativo inicial não metastático. Para eu poder fazer o segundo assunto, a gente vai precisar ter mais de 1.000 likes. A hora que a gente atingir mais de 1.000 likes aqui
nesse conteúdo, aí eu vou fazer o próximo, tá? Porque realmente é um conteúdo valiosíssimo, vocês não têm noção. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês nessa videoaula, antes estava somente com os profissionais de saúde, com os médicos, então era restrito. Então, eu estou abrindo esses protocolos para vocês. Então, vocês não imaginam o quanto isso é valioso. Peço que vocês compartilhem no grupo de pacientes que vocês participam, deixem comentários, e quando a gente atingir, então, os 1000 likes, são 1000 likes, não são 1000 visualizações, não, tá, gente? 1000 likes, aí eu vou fazer o próximo tema, tá? Então, voltando, não é recomendado iniciar o tratamento para o câncer de mama sem o resultado da imunistoquímica. Considera-se como receptor de estrogênio de baixa expressão até 10%, recomendando tratar como triplo negativo devido ao comportamento biológico assemelhar-se ao triplo negativo. Lembrando que quem está ao vivo, né, eu vou pedir para deixarem aqui, ó, a gente tem 29 pessoas ao vivo, deixarem likes, comentários, isso é super importante. No final da live eu vou responder algumas perguntas, mas hoje eu vou responder 5 perguntas, que hoje é uma live diferente, tá bom? Mas no final eu vou responder algumas perguntas de vocês. Seguindo aqui, estadiamento. O que é isso, gente? Quando a gente descobre um câncer de mama, então faz a biópsia e a segunda coisa que vai ser feita é o estadiamento. São os exames de imagem para avaliar a extensão da doença, para avaliar se a doença é metastática, se tem algum ponto de doença em algum outro órgão, né, no osso, que não é um órgão, mas enfim, em alguma outra estrutura, se tem doença no fígado, no pulmão, esses são os principais locais que a gente vê. E quais são os exames solicitados para estadiamento do câncer? Tomografia de tórax, abdômen e pelve com contraste, cintilografia óssea. Para pacientes com linfonodo axilar positivo, o exame preferencial é o exame de PET-CT oncológico com 18F-FDG. Entretanto, não é um exame obrigatório e a solicitação deve ser individualizada de acordo com a avaliação médica. A tomografia ou ressonância magnética do crânio pode ser incluída no estadiamento do câncer para casos selecionados. E aqui, gente, lembrando, ó, todos os protocolos de tratamento e exames mencionados nos slides se baseiam nos guidelines da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da ASCO, da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Essa videoaula não é patrocinada pela indústria farmacêutica e não substitui a consulta médica para a indicação dos exames e protocolos de tratamento, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Na sequência, então, eu vou apresentar os protocolos de tratamento mais utilizados atualmente para o câncer de mama triplo negativo inicial. Lembrando que nem todos os pacientes têm a indicação do uso dos medicamentos citados, que existem outros protocolos vigentes e que a conduta deve ser individualizada para cada paciente. Meu objetivo nesse trabalho chamado PPP, Protocolos para Pacientes, é mostrar a vocês os protocolos mais modernos existentes, portanto, só citarei aqui os tratamentos de última geração. Então, gente, o que eu vou citar é o que tem de mais moderno, o que tem de mais novo. Vou deixar depois para vocês na descrição desse vídeo os estudos clínicos, né, de onde foram retiradas as indicações. Lembrando que eu estou fazendo essa live, essa videoaula, né, dia 11 de junho de 2024, e os protocolos, eles vão atualizando, mudando, porque eu não canso de dizer aqui que a oncologia é uma ciência de verdades transitórias e as coisas vão evoluindo. Mas vamos então aos nossos protocolos. Então, principais protocolos de tratamento, protocolos para pacientes. Seguindo aqui, vou apontar com a seta para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente vai tratar o câncer de mama triplo negativo, que a gente viu como é a classificação, de acordo com o tamanho dele e de acordo com a presença ou não de linfonodo axilar positivo, ok?
Então, se eu tenho um tumor menor do que 1 centímetro, linfonodo axilar negativo e sem metástase à distância, o ideal é que a paciente seja submetida inicialmente à cirurgia, ok? Já se eu tenho um tumor com mais de 1 centímetro ou linfonodo axilar positivo, o ideal é que a paciente faça quimioterapia antes da cirurgia, também chamada de quimioterapia neoadjuvante. O que é quimioterapia neoadjuvante? Significa a quimioterapia que eu faço antes da cirurgia. Então, portanto, para a gente concluir esse slide aqui, e para ficar bem fixo, quando é que eu faço cirurgia primeiro num câncer de mama triplo negativo? Quando ele tem menos de 1 centímetro. Quando eu começo com quimioterapia antes da cirurgia no triplo negativo. Quando ele tem mais que 1 centímetro, se ele tiver 1,1 centímetro, já é indicada a quimioterapia neoadjuvante, ou se ele tem linfonodo axilar positivo. Como é que eu faço o diagnóstico do linfonodo axilar positivo? Várias formas. Pode ser através da palpação, onde o médico vai examinar, o ultrassom axilar, através do PET scan, na tomografia pode aparecer. Então, existem várias formas. Então, mesmo se eu tiver um tumor triplo negativo de 0,9 centímetros, mas se ele apresentar linfonodo axilar positivo, essa paciente é elegível para a quimioterapia neoadjuvante, tá? Então, me contem se vocês estão entendendo, se a linguagem está fácil para vocês, né? É um conteúdo um pouquinho diferente aqui do canal que vocês estão acostumados, mas eu quero saber se vocês estão entendendo aqui, se está claro para vocês isso que está aqui nos slides, se vocês estão conseguindo entender, tá? Seguindo aqui. Quais são os principais protocolos de tratamento neoadjuvante? Porque eu falei para vocês, né, que o tumor, então, que tem mais de 1 centímetro ou linfonodo positivo, a gente começa com quimioterapia neoadjuvante. Mas qual quimioterapia neoadjuvante? E aqui eu vou colocar para vocês o protocolo que é mais utilizado, tá bom? Não quer dizer que só tem esse, gente. Tem outros, mas este é o mais utilizado. E como combinei com vocês, não vou citar todos, eu vou citar o que é que mais utilizado. Então, o protocolo hoje mais utilizado de quimioterapia neoadjuvante, e vou dizer um dos melhores, um dos mais modernos, é esse aqui que eu vou apresentar para vocês, que utiliza a carboplatina e o paclitaxel semanal por 12 ciclos, seguido da doxorubicina e da ciclofosfamida a cada 14 dias por 4 ciclos. Esse é o protocolo famoso, conhecido como ACT, e também conhecido, né, na forma leiga como quimioterapia branca ou quimioterapia vermelha. A parte branca dessa quimioterapia aqui é a carboplatina e o paclitaxel. A parte vermelha dessa quimioterapia aqui é a doxorubicina e a ciclofosfamida. Por que de onde veio esse, né, de onde vieram esses nomes leigos? Pela cor da quimioterapia. A quimioterapia doxorubicina e ciclofosfamida, ela vai num saquinho de soro e ela tem a coloração avermelhada. Por isso que foi feita essa denominação. E aqui, gente, a gente pode começar com qualquer um dos regimes. Posso começar com a quimioterapia branca ou eu posso começar com a vermelha. Tanto faz. A ordem dos fatores não vai alterar o meu produto final, o meu resultado final. Como é que eu costumo fazer? E eu vou explicar por quê. Eu costumo iniciar com as minhas pacientes com a quimioterapia branca, tá? Por quê? Porque ela é mais tranquila, dá menos reações. Ela é semanal, né? E tem mais uma coisa, eu posso fazê-la sem o catéter central, sem o portocard. Então, eu posso fazer com segurança na veia do braço, porque quando a gente inicia uma quimioterapia, às vezes demora um pouquinho para a paciente passar o portocard, que é o catéter para quimioterapia. A vermelha, eu não tenho tanta segurança de fazer a vermelha no braço, porque ela é vesicante. Quando eu falo que um tratamento é vesicante, ele pode fazer o quê? Ele pode irritar a veia do braço.
Então, por isso que eu costumo iniciar com a quimio branca e depois, na segunda parte, eu faço a quimio vermelha. Vou pedir que vocês que estão aqui ao vivo deixem like, vocês que vão ver depois, deixem likes, comentem comigo se estão entendendo, compartilhem essa videoaula. Como eu disse, esse é um conteúdo super valioso que vocês não têm ainda disponível aqui no YouTube, em lugar nenhum. Vocês vão ter isso disponível somente nesse canal. Essa é a nossa aula inaugural, a nossa aula de câncer de mama triplo negativo inicial, não metastático. E para que eu possa fazer a aula número 2, a gente vai precisar ter 1000 likes aqui nesse vídeo, tá bom? Então, é isso. Aqui a Lucimara falando que tá bem claro, né? Tá bem claro aqui a explicação. Muito bom, muito bom. Depois eu vou responder algumas perguntas de vocês, tá? Então, seguindo aqui. Então, esse protocolo é quando o câncer de mama triplo negativo tem menos até 2 centímetros, né? Menor que 2, linfonodo axilar negativo. E aí, vocês viram aqui que eu não uso imunoterapia nessa situação, tá? Agora eu vou para o outro protocolo. Já quando o tumor tem, né? Quando eu tenho, eu ia falar quando nós temos um tumor com mais de 2 centímetros, né? 2 ou mais, pode ser só 2, ok? Ou linfonodo axilar positiva, que saiu errado, tá, gente, no slide. Linfonodo axilar positivo, saiu negativo, mas não era, tá? Então, aqui, ó, tô apontando a setinha. Quando eu tenho um tumor com mais de 2 centímetros ou linfonodo axilar positivo, eu posso ter um fator ou outro fator, né? Eu posso ter um tumor, por exemplo, triplo negativo, 2 centímetros sem linfonodo. Eu já vou indicar imunoterapia neoadjuvante junto. Ou eu posso ter um tumor pequenininho com linfonodo, também indico a imunoterapia. Então, a imunoterapia junto com a químio, ela é indicada, né, nessa situação, tumores mais de 2 centímetros ou linfonodo axilar positivo, que saiu errado, tá? E como é que eu faço essa quimioterapia? O melhor protocolo é o mesmo citado anteriormente, só que como eu disse aqui nas questões, existem outros, tem pacientes que podem ter contraindicações a algum medicamento aqui, por exemplo, a quimioterapia vermelha, a doxorubicina, ela só pode ser utilizada para paciente que tem a função cardíaca boa, tem que fazer um ecocardiograma, né, um eco do coração para ver. Então, nem todos os pacientes vão poder usar esse protocolo aqui, né, gente? Então, é o melhor protocolo, mas isso é individualizado e o médico oncologista é que vai saber se esse protocolo é adequado para o seu caso, né? Eu sou especialista no tratamento do câncer de mama e também faço consultas de segunda opinião. Então, é óbvio, posso avaliar casos em consultas de segunda opinião e em consulta posso sim direcionar o tratamento e individualizar, mas nem todo paciente vai ter indicação desse protocolo aqui, tá? Mas então, vamos lá, o melhor protocolo hoje para o câncer de mama triplo negativo, nessa situação de mais de 2 centímetros ou linfonodo axilar positivo, eu uso a mesma quimio branca inicial, com carboplatina e paclitaxel semanal por 12 ciclos. Então, essa parte é a quimio branca, ela vai durar 3 meses. Aí eu sigo na quimio vermelha, doxorubicina e ciclofosfamida a cada 14 dias por 4 ciclos. Aqui eu adiciono uma vacina para a imunidade, para eu conseguir fazer essa quimio vermelha a cada 14 dias, eu tenho que associar essa vacina para a imunidade, que também faz parte do protocolo, tá? E aí eu associo a imunoterapia, que chama pembrolizumab, 200 miligramas a cada 21 dias por 17 ciclos. Então, vejam bem, antes da cirurgia, a quimioterapia dura 5 meses, né? Então, eu vou fazer mais ou menos aí 6 ciclos de imunoterapia, né, antes da cirurgia. Depois eu vou continuar a imunoterapia com pembrolizumab depois da cirurgia, tá? Então, ela continua. Por isso que tá aí 17 ciclos, né? Então, o paciente que começa o tratamento triplo negativo inicial com pembrolizumab, ela vai tomar o pembrolizumab por 1 ano
aproximadamente 1 ano, 17 ciclos dá mais ou menos 1 ano, exceto se tiver alguma reação e não puder continuar por alguma reação à imunoterapia, tá? Mas não é tão comum é que a paciente consiga continuar. Aqui foi a publicação, então, né, desse trabalho, né, que chama Keynote 522, que é um estudo grande de fase 3, que mostrou, então, a eficácia do pembrolizumab, que é uma imunoterapia para o câncer de mama triplo negativo inicial, mostrando que quando eu associo o pembrolizumab à quimioterapia naqueles tumores com mais de 2 centímetros ou linfonodo axilar positivo, eu tenho um aumento da chance de cura, isso mesmo, né? Eu tenho um aumento da taxa de resposta patológica completa. O que é isso? Eu tenho um aumento da chance do tumor desaparecer completamente com a quimioterapia. E uma coisa que eu digo na minha primeira consulta, quando a paciente vem, é exatamente isso. O nosso objetivo é que o tumor suma completamente com a quimioterapia, tá? E o grande objetivo, né, quando eu associo o pembrolizumab, quando eu associo a carboplatina, eu aumento a taxa de resposta, eu aumento a chance do tumor sumir completamente e com isso eu aumento a taxa de cura. Por isso que é tão importante essa informação. Por isso que eu peço para vocês que compartilhem, porque informações salvam vidas e as pessoas de posse da informação podem buscar o acesso. Infelizmente, a imunoterapia ainda não é uma realidade no SUS, no cenário do SUS, de forma regular, né? Só através de acesso especial, via Secretaria de Saúde, tá bom? Seguindo aqui, uma outra questão bem importante, e quando tem doença residual? Quando eu faço a quimioterapia e o tumor não some completamente, o que eu preciso fazer? Aí sim, eu vou precisar fazer mais tratamento. Ao mesmo tempo que eu vou manter o pembrolizumab daquela paciente que já tinha feito na neoadjuvância, eu vou manter e eu vou considerar a associação da quimioterapia oral com capecitabina por 8 ciclos ou do olaparib, 300 miligramas 2 vezes ao dia por 1 ano, se a paciente apresentar mutação do BRCA1 ou BRCA2. Eu sei que é muita novidade para vocês, pode ser que vocês que estão tendo contato com esses slides, com esse material inédito aqui, que eu falei para vocês, não tenham ainda conhecimento desses dados, né? Mas é exatamente isso. Quando eu não tenho resposta completa de um câncer de mama triplo negativo, após a cirurgia, eu preciso então complementar com outro tipo de tratamento, porque a chance de uma recidiva do câncer triplo negativo voltar quando eu não tenho a resposta completa é maior. Então, eu preciso intensificar o meu tratamento. Eu faço uma comparação, né? Porque muitas pacientes, a maioria das pacientes, 75%, são hormonais, luminais, e vão utilizar tamoxifeno, anastrozol ou letrozol depois da cirurgia. E as pacientes com triplo negativo me perguntam, doutora, mas e eu? Vou tomar o quê? Então, a explicação é muito clara, tá? Se você fez a quimioterapia junto com a imunonão, de acordo com a indicação, e o tumor sumiu completamente, você não tem indicação de fazer mais nada além da imunoterapia, caso você tenha feito na neoadjuvância. Se você fez o tratamento e houve doença residual, sobrou doença pós-cirurgia, aí você vai precisar de uma quimioterapia oral para completar esse tratamento, que é feito durante 8 ciclos com o capecitabina, também conhecido como Xeloda, ou o olaparib, que é uma terapia-alvo indicada hoje, liberada pela Anvisa para pacientes que triplo negativo, que não tiveram resposta patológica completa, ou pacientes na adjuvância, aquelas pacientes que foram operadas
primeiramente, que tem tumor mais de 2 centímetros ou linfonodo positivo, mas essas pacientes, para utilizar o olaparib, a indicação é que tenham a presença de mutação do BRCA1 e BRCA2. Com isso, né, entendam que toda paciente com câncer de mama triplo negativo, o ideal é que faça o exame genético para a mutação do BRCA1 e do BRCA2. Seguindo aqui. Aqui a gente falou daquelas pacientes que faziam quimio neoadjuvante, quimio antes da cirurgia. E aquelas pacientes, então, onde o tumor era menor do que 1 centímetro, que foram operadas inicialmente, vão fazer o quê? Né? A grande maioria vai para quimio adjuvante, que é a denominação para aquela quimioterapia que é feita após a cirurgia, tá? Então, só para ficar fácil para vocês, quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia que eu faço antes da cirurgia, quimioterapia adjuvante, quimioterapia que eu faço depois da cirurgia. Quais são os tumores triplo negativos que o ideal é operar primeiro? Os tumores pequenininhos, menores do que 1 centímetro e que tenham linfonodo axilar negativo. Isso é o mundo ideal, tá, gente? Mas eu recebo muitas perguntas de pacientes dizendo que foram operadas com tumores maiores, enfim. O meu objetivo aqui é passar o mundo ideal, o que é melhor, mas eu sei que na prática isso não acontece sempre, tá? As minhas pacientes que eu atendo, eu faço o máximo para seguir esse protocolo à risca, porque, né, eu sei que a chance de cura vai aumentar quando eu tenho o melhor tratamento. Isso é básico. Então, quando eu tenho tumor triplo negativo maior que meio centímetro, menor que 1 centímetro, linfonodo axilar negativo, tá? Então, o que eu vou fazer? Docetaxel e ciclofosfamida a cada 21 dias por 4 ciclos, tá? 4 a 6 ciclos, né? A gente vai individualizar isso. Esse protocolo é conhecido como TC vezes 4. Quando eu faço 6, TC vezes 6, também conhecido como quimioterapia branca, tá bom? E quando o tumor é operado com mais de 1 centímetro, porque isso na prática acontece, era aquilo que eu estava dizendo para vocês, operou com mais de 1 centímetro, aí o TC é o protocolo mais adequado? Não. Aí o protocolo mais adequado para um tumor com mais de 1 centímetro, ele volta a ser aquele que eu comentei na neoadjuvância, tá? Carboplatina, paclitaxel semanal por 12 ciclos, seguido de doxorubicina e ciclofosfamida a cada 14 dias por 4 ciclos, tá? Seguindo aqui, na adjuvância, já comentei para vocês, quando a paciente às vezes não teve a oportunidade de fazer a cirurgia, mesmo para um tumor com mais de 2 centímetros, né? Fazer a cirurgia primeiro, que eu digo, aliás, desculpe, mesmo quando a paciente não teve a oportunidade de fazer a quimioterapia, né, neoadjuvante para um tumor que tinha mais de 2 centímetros ou linfonodo positivo, eu ainda posso utilizar, né, medicamentos mesmo nesse cenário não ideal, né? E então, pacientes que tenham a mutação do BRCA1 e BRCA2 e que fizeram a cirurgia primeiro, né? Tumor mais de 2 centímetros, ou linfonodo positivo, fizeram a cirurgia primeiro, vão fazer a quimioterapia adjuvante depois, né? Com aquele protocolo que eu mencionei no slide anterior, e depois tem a indicação de utilizar o olaparib, né, 300 miligramas 2 vezes ao dia por 1 ano, mas só as pacientes que têm a mutação. Lembrando, gente, que todos esses protocolos que eu estou citando aqui não tem nenhum interesse, não tem nenhum conflito de interesses. Essa aula não é patrocinada pela indústria farmacêutica e o único objetivo aqui desse canal é salvar vidas. Peço então que vocês compartilhem esse conteúdo valiosíssimo que vocês só encontram nesse canal. Não existe ainda nenhum projeto de oncologistas que tenham esse conteúdo aqui que eu estou oferecendo para vocês.
pedir para vocês deixarem likes, compartilharem nos grupos que vocês participam, e quando a gente atingir 1000 likes, não são 1000 visualizações, gente, são 1000 likes, aí eu vou fazer o próximo tema, tá? A próxima videoaula, tá bom? Aqui é a publicação do Olaparib adjuvante, estudo Olímpia, né, que ele randomizou pacientes que tinham tumores maiores do que 2 centímetros ou linfonodo positivo, que tinham ou não sido submetidas à neoadjuvância ou também à quimioadjuvante, e eles compararam as pacientes que receberam o Olaparib, que eram mutadas, receberam o Olaparib, aquelas que não receberam o Olaparib, as que receberam o Olaparib tiveram maior chance de cura, tá? Então, isso é importante, e ele é indicado, então, na adjuvância e também na doença residual, quando sobra doença pós-cirurgia, exclusivamente nas pacientes que têm mutação. Por isso que é tão importante pesquisar a presença de mutações nas pacientes com câncer de mama triplo negativo inicial e também no metastático, que a gente vai deixar para uma outra aula, tá? E como se preparar para a quimioterapia, gente? O que eu recomendo para as minhas pacientes? E se tiver pacientes minhas aqui que já passaram comigo, vão confirmar exatamente o que eu faço, né? Check-up odontológico. É importante fazer um check-up odontológico, uma limpeza odontológica antes de começar a quimio. Por quê? Para eu corrigir se tiver algum foco que o dentista tem que tratar, para não dar infecção dentária durante o tratamento. Então é importante, antes de começar a quimio, porque às vezes demora um pouquinho, né? Até o convênio autorizar, até o SUS autorizar, demora uns 15, 20 dias, até um mês, né? Então, faz um check-up odontológico. Vacinação, importante. Existem centros de referência imunobiológicos especiais, né? Isso que vem essa sigla do CRIE, né? E isso tem no Brasil todo, gente, nas maiores cidades. Então, clica lá, CRIE, vacinação especial, tá? E é importante fazer a vacinação para imunossuprimidos, que é uma vacinação especial para imunossuprimidos, que isso vai proteger a pessoa de infecções oportunistas, porque nós sabemos que a quimioterapia vai baixar um pouco a imunidade dos pacientes. Importante fazer um ecocardiograma sempre que for pensar em fazer a quimioterapia vermelha, que é a doxorubicina. Por quê? A quimioterapia vermelha é cardiotóxica, então é importante fazer um ecocardiograma antes de começar a quimioterapia. Importante fazer uma avaliação nutricional e acompanhar com nutricionista especialista em oncologia, tá? E também os protocolos de preservação da fertilidade, porque essa quimioterapia pode deixar a paciente infértil. Então, se for uma paciente que deseja ter filhos, é importante fazer a preservação de fertilidade, né? Congelar óvulos para no futuro, né, pensar na gravidez, porque a quimioterapia, esse protocolo citado, ele pode deixar a paciente infértil. E muito importante ainda, não coloquei nessa preparação, mas é importante fazer o beta-HCG, que é um exame para ter certeza que a paciente não está grávida, porque tem paciente grávida que tem câncer de mama triplo negativo, gente? Tem. E o que eu faço? Eu não trato? Inicialmente, não. Eu preciso esperar, né, passar o primeiro trimestre. Eu só posso começar um tratamento de uma paciente grávida com câncer no segundo trimestre de gravidez, depois de 12 semanas, tá? Seguindo aqui, né? E agora a conclusão da nossa aula. E aí eu quero que vocês coloquem aqui o que vocês acharam, o que vocês entenderam, se foi útil, se vocês gostaram desse quadro novo aqui do canal. É super importante que eu saiba disso, tá? Mas então, os protocolos todos mencionados nesta aula, né? Os protocolos de tratamento, exames mencionados nos slides, se baseiam nos guidelines da Sociedade Brasileira de Oncologia, da Sociedade Americana de Oncologia. Essa videoaula não é patrocinada pela indústria farmacêutica. Essa videoaula tem objetivo exclusivamente informativo e não substitui em nenhuma hipótese a consulta médica.
né? Eu estou inscrita no Conselho Federal de Medicina de São Paulo, com o número 130.453. Eu tenho um registro de especialista em oncologia, chamado RQE, número 42.024. É super importante que vocês consultem a formação do médico que vocês passam, a formação do médico que fala na rede social e a formação de quem passa qualquer tipo de informação, né? É super importante que a pessoa saiba e seja especialista no que está falando e no que está fazendo. Infelizmente, nas redes sociais é muito comum pessoas que não são especialistas em nada darem receita de tudo. Então, peço que vocês, inclusive, me pesquisem no CRM. É extremamente importante isso, né? E para mais informações sobre mim, podem acessar também o meu site, que é o www.doutoraviviankoski.com.br. Agradeço a vocês que estiveram comigo nessa videoaula, nessa aula inaugural, a primeira aula do programa PPP, que é o Protocolo para Pacientes. Esse programa inovador aqui do YouTube, inovador, não existe, né, nenhum oncologista, ninguém que tenha feito isso antes de mim, né? E aqui eu coloquei claramente para vocês os protocolos, e antes esses protocolos, esse conhecimento, ele só era acessível aos médicos. Então, o meu objetivo aqui é trazer isso para vocês.